Fala galera, chegamos com mais um Resenheiros. Hoje tem muita coisa para falar, tem Campeonato Espanhol, tem a luta do século, né? Tem a dupla Bavi. Ao meu lado, Gabriel Pontes. Bora. Tudo bom? E aí? Tá. Tudo certo. Vamos começar falando de um tema, né, que não é muito legal de se falar. Tivemos uma tragédia nesses dias em Barcelona. Então, como vocês podem ver, temos aqui expostas camisas do Barcelona. A gente não tem do Espanhol para fazer essa homenagem, né? E uma liga que começou, felizmente, né, até para homenagear as vítimas e a cidade. Sim. Com uma vitória do Barcelona. Acho que, como o Barcelona é o maior representante da cidade, da Catalunha e tudo mais, acho que fica válida a homenagem que a gente fez aqui à cidade. E o começo da La Liga, com diversas homenagens, eu até pensei que poderia ter sido adiada, né? Até porque foi já na semana, foi próximo dos jogos e o temor, claro, de mais um atentado seria realmente bastante perigoso. Mas aconteceu, os jogos aconteceram e deu-se início a mais um Campeonato das Estrelas, né? A Liga das Estrelas, que teve um Barcelona desfalcado, né? Já que o Barcelona perdeu o Neymar, ainda o Luis Suárez acabou se lesionando, mas parece que o Messi tá dando conta do recado, né? Meteu 3 bolas na trave. 3 bolas na trave, acabou não entrando, mas o Barcelona venceu por 2-0 contra o Betis, um jogo que o torcedor do Barcelona veio dizendo, né, que talvez o time perdeu a magia, perdeu a alegria com a saída de Neymar, mas se esperava manter Suárez, Messi e agora o Deulofeu. Só que na sua primeira partida você perde Suárez também e o Paco Alcácer acabou entrando. É um jogador ainda contestado, foi muito dinheiro para tirar ele do Valência, mas ele ainda não se encontrou. Mas na verdade o Barcelona venceu por 2-0, independente disso, são 3 pontos. Só o treinador, o Ernesto Valverde, que tá meio... já não tem mais o que falar, porque na entrevista coletiva depois da partida perguntaram como é que tá o Barcelona. Ele falou: o Barcelona perdeu o Neymar, não é qualquer jogador que você perde. Então o desequilíbrio do time é muito grande. E se espera que o Deulofeu consiga pelo menos criar um problema pelo lado esquerdo pela sua velocidade. Mas até agora ele não conseguiu se encontrar no ritmo de jogo do Barcelona, apesar de ter sido das canteiras do Barcelona, ter sido emprestado pro Everton, pro Milan e ter voltado agora. Pois é, o Real Madrid também venceu com tranquilidade, uma bela partida do Gareth Bale. Real Madrid que perdeu o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo tá fora, mas o time parece estar muito bem encaixado. É que né? O Real Madrid conseguiu fazer o que o Barcelona não conseguiu na temporada passada, ter um time B muito forte. Não que esse tenha sido um time B, mas se fosse time B, eu acredito que o resultado seria o mesmo. A saída de Cristiano Ronaldo é algo que o Real Madrid sabe contornar, porque o Barcelona está tendo que aprender a fazer agora com a saída de Neymar e não está conseguindo, especialmente quando perde os dois. Mas foi bom, foi um bom jogo, na verdade. Foi bom ver Bale voltando a jogar bem, que estava já há algum tempo sendo muito criticado, chamado de cone, não sei como alguém pode dizer que Bale é um cone em campo. Mas aconteceu, mas o Real Madrid venceu, o Casemiro também fez gol, o Toni Kroos, e grande resultado, fora de casa com o Deportivo La Coruña, que já foi um dos grandes clubes da Espanha e que depois desse gap de dinheiro acabou sofrendo muito. A contratação do Mbappé até se condiciona de certa forma à saída do Gareth Bale. Então, ou do Benzema. Ou do Benzema, né? Mas com o Bale fazendo bons jogos, a tendência é que ele fique. O Zinedine Zidane apoia ele completamente. Então é difícil que o francês venha a atuar nos merengues, pelo menos a curto prazo. E uma decisão para mim de extrema importância do Zinedine Zidane, porque ele, ao contrário de muitos treinadores, abdicou de um jovem talento que pode vir a ser um grande jogador, porque por causa de um problema que se criaria no elenco dele. Se você traz mais um grande jogador que não será titular, terá dificuldade para começar a ser titular, porque querendo ou não, o Asensio já está num nível muito bom. Inclusive o Asensio tem mais partidas de impacto e mais constante de resultados do que o próprio Mbappé. Então, quem sabe
a não vindo do Mbappé, por que pareça, seja a melhor coisa pro Real Madrid. Pois é. Já o outro time de Madrid acabou tropeçando, né? Empatou o primeiro jogo, o Griezmann acabou sendo expulso da partida, mas conseguiu esse um pontinho, né? Um jogo que se esperava um triunfo fácil, relativamente fácil, até porque o Atlético Madrid joga contra o Girona, mesmo fora de casa. O Girona é um time que sempre fica ali na parte de baixo da tabela, brigando para não ser rebaixado. E o 2-2, depois de estar tomando 2-0, perdeu o Griezmann e aí conseguiu, com o Angel Correa, um grande jogador, o empate, mas um resultado até que bom dentro das circunstâncias. O Atlético Madrid é outro time que precisa se fortalecer mais um pouco. Dizem que o Diego Costa talvez chegue, o próprio Diego Costa falou que vai chegar, mas o certo é que o Chelsea não acertou nada com ninguém e o Atlético Madrid também não conseguiu o dinheiro para pagar pro Diego Costa ainda. Então, por enquanto, o Atlético Madrid sem grandes reforços e vai ter que correr atrás do prejuízo. E o que atrapalha também essa contratação é o fato do Atlético Madrid não poder contratar agora nessa janela. Então o Diego Costa teria que ficar aí 6 meses apenas treinando, algo parecido com o que aconteceu com o Arda Turan no Barcelona. Então isso complica também a vida do Diego Costa. Então especula-se talvez um empréstimo para ser contratado na próxima janela, já que a relação dele com o Conte não é das melhores. Tem até um vídeo rolando na internet, Conte dando risada de coisas que Diego Costa teria dito, então eu acho que já deu, né? Já é o fim dele no Chelsea. Pois é. Agora vamos falar sobre a luta do século, se não no termo, né, técnico, mas na questão financeira, com certeza é uma das maiores lutas que o mundo já viu. Floyd Mayweather contra Conor McGregor, né, um lutador de UFC lutando pela... Na verdade não vale título, não vale nada, mas é o MMA, o UFC contra uma entidade do boxe, que seja WBC, qualquer coisa que seja, mas seria, na verdade é um dos maiores lutadores da história do boxe, um dos maiores pugilistas, né? Sim. Contra talvez o maior lutador do MMA, que é o Conor McGregor. Pra mim não tem o que discutir da superioridade técnica de Floyd Mayweather contra McGregor. McGregor é um cara que no MMA vem mostrando muita força, muita pegada e até com uma precisão, pelo menos difícil de se ver no MMA. Mas você está lutando contra um cara que é dos ditos intocáveis no boxe, o cara que luta contra os melhores e os melhores ninguém acerta ele. Então, em tese, o McGregor vai estar muito feliz com a bolsa que ele vai receber, mas eu daria 1% de chance para o McGregor, porque eu sou gente boa. Pois é. Tá acontecendo também uma certa mobilização de muitos lutadores, tanto do boxe quanto do UFC, né? Sobre essa luta, alguns falando que isso não passa de um teatro, que não vão nem assistir. Mas também, por outro lado, o José Aldo, essa semana, falou que um dos objetivos que ele tem na carreira é lutar boxe, fazer uma luta, né, na categoria do boxe, sair do MMA. Você acha que essa é uma tendência que a gente pode esperar, os atletas meio que migrando de uma modalidade para outra, buscando se provar em outros esportes, né? Olha, é muito difícil isso acontecer de forma natural, porque já está errado. O atleta de boxe, ele treina boxe há muito tempo. Ele vem de categorias de cadete juvenil, que começa com 14, 15 anos. Quando é cadete de 15 anos, que é a menor categoria que existe no Brasil. Em outros países tem de 12 anos, tipo na Irlanda mesmo, do Conor McGregor. Então, você não consegue, depois de velho, chegar ao mesmo nível técnico que essas pessoas que treinam a vida inteira. Pelo menos é o que eu acredito. Durante a Olimpíada, nós tivemos atletas profissionais disputando os Jogos Olímpicos pela primeira vez, depois de anos. E todos os atletas que chegaram na Olimpíada, que conseguiram chegar na Olimpíada, perderam na sua primeira luta. Quanto atletas amadores, ditos amadores, que são os atletas olímpicos, porque o boxe é diferente, a velocidade é outra e o ritmo é outro. Você luta 3 rounds contra o cara que luta 12, e o cara que luta 12, teoricamente tem gás para aguentar 3, mas ele só entra no ritmo a partir do 3º round. Então já era,
o atleta olímpico é muito mais preciso e vai direto ao ponto, né? E no caso de um lutador de boxe ou um lutador de MMA como o José Aldo, ele vem de um Muay Thai, de kickboxing, que talvez ajude. Mas o tempo que você tem de lutar wrestling, de treinar jiu-jitsu, o cara de boxe tá só treinando boxe. Ele não tem wrestling, não tem mais nada a se dedicar, é só boxe. Lembra que anos atrás o Anderson Silva fez uma luta de boxe. Não, desculpa, o Vitor Belfort fez uma luta de boxe aqui na Bahia. E o Anderson Silva também, na verdade, fez uma luta de boxe aqui. Então, são atletas que fizeram isso como recreativo, talvez, mas não passou disso, continuaram suas carreiras no MMA. E eu acho que se acontecer de atletas irem pro boxe, será algo assim. Nada que vá levar para uma carreira, até porque são atletas já chegando a uma idade mais avançada e no boxe isso pesa muito. É isso aí, pessoal, vamos para um rápido intervalo. Na volta falamos da dupla Bavi. Fala galera, começando agora o segundo bloco, mas antes de falar da dupla Bavi, vamos falar um pouco de tênis, que tem Nadal como o primeiro do ranking depois de 3 anos. Maurício, uma mudança, acho que esperada talvez, não o Nadal, mas já era esperado que o Murray saísse da primeira posição por estar contundido, né? Pois também não acho que vai ser uma coisa que é um objetivo do Nadal, assim como o do Federer, né? Já com a idade chegando, ambos já começam a escolher torneios, então acho que eles já estão preocupados mais no seu rendimento em determinados torneios, seja em Roland Garros, seja em Wimbledon, seja em os grandes slams, do que essa coisa de ser o primeiro do ranking por tantas semanas. Claro que o Nadal não vai ficar triste por estar no topo do ranking, mas é uma coisa que eu acho que vai ser passageira, né? Acho que, eu concordo com você, mas tirando o Murray, você tem no top 5 alguns atletas já com a idade um pouco mais avançada, né? O próprio Federer, o Nadal que já está chegando a um ritmo já mais pesado, o Wawrinka, que apesar de grandes resultados ele já é um atleta já mais velho, e o Djokovic que talvez está ali já caminhando, ainda não, mas vai caminhar daqui a pouco para chegar nessa fase. E claro, o segundo colocado, Andy Murray, que está machucado, que isso sim vai pesar para a gente saber até onde Murray vai ser quando voltar, porque dependendo da contusão, para atleta de tênis é muito complicado, né? Tem que ver aí essa contusão, tratar direito, até para ele não dar uma abreviada, digamos assim, na carreira, né? O brasileiro mais bem colocado é o Rogerinho, que é o 68º, né? Isso mesmo. Que passou o Belucci, que antes era a maior experiência do Brasil, teve bons momentos de top 30, jogando muito bem, top 20 até, mas infelizmente acho que nunca atingiu o potencial que a gente esperava, né? Muita expectativa ficou criada, né? Ficou uma lacuna depois do Guga, né? E ele foi o cara que apareceu, né? Talvez a gente tenha até criado uma expectativa maior, né? Do que realmente era o jogo do Belucci, que já nos deu certas alegrias em torneios de menor expressão, mas nunca chegou onde as pessoas falavam o novo Guga, nunca se consolidou. A gente sente falta de novo Guga, essa é a verdade. Agora vamos falar um pouco do Bavi, futebol brasileiro. No domingo nós tivemos o Bahia vencendo o Vasco por 3-0, um jogo relativamente fácil, acho que depois dos 15 minutos, e aí o Bahia dominou até o fim e fez 3 gols. O que você achou desse desempenho do Bahia? Era esperado vencer o Vasco? O Vasco na situação que está, o Bahia tinha como uma obrigação, digamos assim, vencer, né? É um adversário que está ali brigando também para se afastar da zona da degola. Agora, você falou semana passada, né, que o Bahia, quando o Bahia dava oportunidade, os adversários iam lá e aproveitavam, e quando o Bahia tinha a oportunidade, ele não aproveitava. E nesse jogo aconteceu justamente o contrário. Os primeiros minutos, o Bahia deu 2 chances para o Vasco. Uma bola que eu botei na trave, né? Rente a trave, o chute de Wagner. Teve um chute do Paulinho, que ele chutou torto numa saída de bola errada do Bahia. O Bahia deu algumas oportunidades para o Vasco. E aí, em erros do Vasco, né, principalmente o gol do Mendonça, que o Ramon acaba dando uma entregada ali para ele, dando um passe, né, na frente. Mas
Que velocidade, Que velocidade, com certeza. A velocidade do Mendonça sempre foi e acho que vai ser a maior característica dele. Mas alguns erros do Vasco grosseros até na defesa que levaram o Bahia a esse placar mais elástico, digamos assim. Acho que o Bahia mereceu vencer, mas um 3-0 tão cedo, né? Já começou já. Porque o segundo tempo já foi burocrático, né? E, já estava decidido. Querendo ou não, o Bahia poderia ter feito 4 se o Rodrigão não chuta daquela forma, onde ele chutou bizonho, mas o Bahia com uma personalidade já um pouco melhor do que a gente tinha visto nas últimas partidas e 3 pontos, que é muito importante para os times que estão brigando para não ser rebaixado. Mas depois dos 3 pontos, o Bahia agora fica 4 pontos do G6 e 4 pontos da zona de rebaixamento, o que mostra o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, seja como for, se é de nivelado por baixo ou nivelado por cima, não interessa. O campeonato é equilibrado mesmo, e agora, se vencer o Botafogo, é a próxima partida, o Botafogo sempre pensando em Libertadores e em jogos teoricamente mais importantes. Então, você acha que o Bahia consegue emendar essa boa fase? Criar uma boa fase, na verdade, né? O Bahia eu acho que tem tudo pra ter esse momento, né? Uma sequência de jogos em casa, vai pegar agora o Botafogo, que vai vir desgastado provavelmente de um jogo decisivo contra o Flamengo, né? Sim. O Botafogo pega o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil, então pode ou poupar jogadores ou vir com jogadores titulares mais cansados, já que o Botafogo não tem esse vasto elenco. E é uma semana para o Bahia descansar, recuperar os jogadores, estudar o Botafogo e, quem sabe, fazer um grande jogo e conseguir mais 3 pontos em casa. É bom assistir esse jogo da Copa do Brasil já para ficar ligado, né? Mas no sábado, o Vitória foi para São Paulo e conseguiu um resultado, digamos, surpreendente. Venceu o líder fora de casa, mas não é porque venceu o líder fora de casa, porque venceu o líder estando na zona de rebaixamento. Essa, para mim, é a parte mais complicada. Mas assim como o Mancini acabou falando depois da entrevista, que foi uma entrevista espetacular, ele falou tudo que tinha que falar, e eu tô aqui, eu concordo lado a lado com ele. O Vitória jogou bem e soube administrar o Corinthians. Sim, o Vitória não só venceu o líder dentro de casa, mas o líder invicto. Sim. O Corinthians não tinha perdido ainda no campeonato e foi um jogo que, como o Mancini disse, né, não é que o Corinthians jogou mal. O Vitória fez um grande jogo. O futebol não é analisado só por posse de bola. Existem várias maneiras de se jogar futebol. E jogar com pouca posse de bola é uma delas. Faz parte de uma estratégia, faz parte de uma maneira de pensar o jogo. E se você coloca algum objetivo, que é jogar no contra-ataque, você é eficiente, faz 2 gols, porque um do gol foi anulado de forma errônea, né? No líder, fora de casa, você fez um bom jogo. O Corinthians criou umas 3 ou 4 chances assim, muito agudas, mas para quem tem mais de 70% de posse de bola é muito pouco, já que o Vitória criou mais ou menos a mesma coisa, fez os 2 gols, né? E ainda teve chance com o Neilton, que bateu fraco na bola. Então foi um grande jogo do Vitória. Espero que o Vitória tenha entrado nos trilhos, né? Que não seja só um jogo com aquela motivação a mais de pegar o líder do campeonato ou algo do gênero, e que consiga fazer em casa a sua torcida apoiar o time, claro, né? Carregar o time nas costas. Lembrando, né, que o Vitória agora tem tudo para vir com 6 pontos vindo fora de casa. E próximo jogo contra o Curitiba, em Curitiba. E não, se eu parar pra pensar, é um adversário teoricamente mais fácil do que o Corinthians, mas claro que é outro jogo, é outra estratégia, e o Mancini sabe muito bem disso e seus jogadores também. Mas é uma ótima oportunidade de voltar com 6 pontos, e se isso acontecer, tenho certeza que o Barradão vai estar lotado no próximo jogo dentro de casa. Pois é, o Curitiba é um adversário direto, né? Sim. Tropeçou na rodada, tropeçou aspas, né? Matar com o Santos não é tropeço. E fora de casa. Fora de casa. Mas o Curitiba tá precisando vencer para sair dessa fase, para se afastar da zona, assim como Vitória. Então vai ser um jogo que promete, um jogo acho que vai ser um jogo mais aberto esse do que o jogo do Corinthians. Acho que o Vitória tem elenco e tem bola para jogar de igual com o Curitiba. Sim, lá dentro, então teoricamente não precisaria se fechar tanto. Então acho que esse jogo pode ter um pouco mais de emoção, de ataques, do que o último jogo, que foi no lance de posse de bola e tudo mais. Mas acho que o Vitória pode até, quem sabe,
aproveitando uma fragilidade do Coritiba, fazer até uns 2 golzinhos tranquilo lá dentro. Sim, o Coritiba deve sair para o jogo. É. O Vitória, se continuar contra-atacando, como contra-atacou contra o Corinthians, com precisão, né, e se defendendo bem, acho que tem tudo para conseguir um resultado bom. E o Coritiba também não tem esse poder de ataque todo para o Vitória precisar se fechar da forma como se fechou. Exatamente, e se tem um treinador que sabe trabalhar velocidade é o Wagner Mancini. Ele já mostrou isso por diversas passagens pelo Vitória, e esse time do Vitória tem jogadores leves, especialmente o Neil, você tem o David, tem grandes jogadores de velocidade, então uma bola perdida no meio de campo é chance de gol real para o Vitória. Bom, vamos então esperar e ver o que vai acontecer. E semana que vem a gente volta com mais. Maurício, valeu. Valeu, Gabriel. Valeu, galera. Até a próxima.